de noite, meus queridos internautas. Estamos aqui com o professor Carlos Alberto Lidizia. Vamos ter uma live sensacional hoje. O professor Carlos Alberto Lidizia é professor da Faculdade de Turismo e de Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. É pós-doutorando da Universidade de Aveiro, também em turismo. Possui doutorado também em Engenharia Civil, mestrado em Sistema de Gestão da Universidade Federal Fluminense, especialização em administração, é bacharel em administração também, nosso colega, é vice-coordenador do programa de pós-graduação em gestão de serviços e coordenador do curso de graduação de turismo da Universidade Federal Fluminense. Participa também através do Grupo de Turismo e Desenvolvimento da Universidade de Aveiro, em Portugal, que é um ponto turístico fundamental, uma região, uma cidade linda, né? Com uma grande experiência em turismo. Portanto, ele também tem essa experiência, não só na formação profissional, de pós-doutorado e tudo, mas também no exercício dessa função. É líder dos grupos de pesquisa em turismo militar e vice-líder host da hospitalidade da linha Turismo, Hospitalidade e Inclusão, ambas da Universidade Federal Fluminense. Portanto, nós estamos aqui com o Papa do turismo internacional, do turismo nacional, enfim, desse tema tão importante para a nossa sociedade. Muito boa tarde, boa noite, professor Carlos Alberto Lidizia, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Wagner Siqueira, é um prazer imenso estar aqui. Como você disse, somos colegas de profissão, profundo orgulho da minha formação de administrador, é um prazer estar aqui contigo. E boa noite a todos que estão nos ouvindo através das redes. Bom, eu gostaria de só complementar que eu venho atuando no turismo por volta de 16 anos, 17 anos, sempre na parte acadêmica, mas, como o Wagner disse, tem um olhar muito atento também ao turismo como fenômeno social e como fenômeno econômico, né? Então, eu tenho uma conexão muito forte com o mercado e com os profissionais que atuam no mercado. Por que isso? Porque, no meu entendimento, como pesquisador e como professor, eu entendo que, além da pesquisa pura, a pesquisa também tem que ser aplicada e conectada com o mercado. Ok? E aí, nesse sentido, eu estou à disposição do Wagner para a gente discutir, analisar um pouco essa questão do turismo, do retorno, não é? E de uma necessidade de posicionamento estratégico da cidade, do estado, né, dos destinos turísticos, principalmente nessa retomada, não é, do segmento turismo nesse período de pós-pandemia. Eu sei que Portugal vive, professor Lidizia, uma expansão grande nesse momento, após a devida incorporação dos investimentos que foram feitos pelo mercado comum europeu, e Portugal está na moda. Inclusive, né, na geringonça política também, ela é atípica em relação ao acordo político de sustentação, diferentemente do que acontece na maioria dos países da Europa. Você que vivencia muito o turismo português, especialmente a partir de Aveiros, e, portanto, tem toda uma visualização do turismo em Portugal. Qual é aproximadamente o número de turistas que o Portugal recebe por ano, em média, em comparação com o Brasil, que deve estar em torno de 6 milhões, né? Eu estou falando fora da pandemia, claro. Sim. Na verdade, eu vou aproveitar e fazer o gancho da sua pergunta. Felizmente, eu tenho a oportunidade de ir a Portugal nesses últimos anos, 1 a 2 vezes por ano, por conta de um módulo internacional realmente que se consolida exatamente por essa percepção de que Portugal hoje é um destino turístico consolidado, né? E não é consolidado só no ponto de vista do fluxo de brasileiros, não. Claro. Ele é consolidado no fluxo internacional. Os europeus já consideram, há alguns anos, Portugal um destino também bastante interessante. Mas o que eu acho que é importante é entender que Portugal vem, ao longo desses últimos anos, investindo no turismo e investindo numa política de Estado, não é numa política de governo. Então, tem uma continuidade de posicionamento que vai, política de governo, que vem de pequenos detalhes, até, só a título de exemplificação,
dos próprios souvenirs, né? Houve um esforço muito grande, você que foi a Portugal, que as pessoas que foram a Portugal recentemente percebem que as cidades estão preparadas, mas não é só a infraestrutura, é o atendimento, é a qualidade do serviço, até o próprio souvenir de Portugal, os mais icônicos, passaram por um programa e por um projeto de governo de restilização, né? O famoso galinho de Barcelos, né? Os azulejos. Então, é um esforço é um projeto de Estado e não de governo. Isso mostra um resultado ao longo dos anos. E, obviamente, tem a característica de um clima maravilhoso, né, na Europa, um posicionamento geográfico que facilita e uma paisagem muito interessante. Eu não tenho os dados do fluxo turístico, mas eu tenho o dado de 10% o turismo hoje, é 10% do PIB português, ou seja, é um percentual muito alto. Hoje eles dependem economicamente desse turismo e eles sabem disso, e também sabem que isso é um ciclo e que eles estão se preparando, né, para o país estar pronto para um novo ciclo. É sem dúvida um exemplo e um case de sucesso que o Brasil, com as suas realidades e as suas diferenças, pode se apropriar. Eu gosto muito do exemplo contextualizado da pandemia de Portugal, que Portugal, por mais estranho que pareça, né, para o senso comum, nesse período de pandemia e pós-pandemia, ele sai com a imagem mais consolidada ainda de destino turístico seguro e aparece na intenção de viagem da maioria dos viajantes. Ou seja, mesmo com a pandemia, ele ainda mantém uma imagem de destino seguro, né, em termos até de protocolos de saúde, de higiene, de segurança, mas como um todo, ele já tinha uma imagem de um destino turístico, né? Eu costumo dizer para os meus amigos, assim, de maneira bastante informal, que é uma experiência muito agradável você andar numa cidade às 2 horas da manhã, sem preocupação, né? Andar, caminhar pelas calçadas com muita tranquilidade. Isso faz parte de um projeto de governo, de políticas públicas, né? E quando você entende que deu certo por quê? Porque é uma política de Estado e que aquela máxima de que para ser bom para o turista tem que ser bom para o morador, né? Então, eu acho que no Brasil esse é o desafio que a gente ainda tem que vencer. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, sim, mas ela tem que ser boa para todos, para que a experiência turística dos viajantes também o seja, né? Eu acho que a cadeia econômica, a cadeia do turismo, ela movimenta, ela é muito extensa, ela movimenta muita gente, muitos setores, não é verdade? Mas ela precisa de uma série de apoios e sustentações, porque não basta ter uma pasta de turismo forte, eu tenho que ter uma infraestrutura de transportes, política de saneamento, política de segurança, para que a experiência turística, né, ela seja ativada de forma plena. Ou seja, é um fenômeno bastante complexo. Portugal, ao compreender que o turismo, 10% do PIB, é bastante coisa, é uma política de Estado, portanto, garantindo a continuidade, a não descontinuidade administrativa, né? Ele compreende finalmente que o Brasil precisa compreender que turismo não são apenas belezas, né? São fundamentalmente serviços. As belezas eles têm, mas eles também têm serviços. E aí o grande desempenho que eles alcançam, né? Porque a gente tem muita beleza aqui, mas os serviços não sendo bons, a gente tem um resultado bastante baixo, né? Em relação ao fluxo do turista para o país, né? Me parece, Wagner, que hoje já é um consenso, né, que, por exemplo, focando no Rio de Janeiro, essa estratégia de sol e mar, praia, né, ela não se sustenta só, né? Então, assim, o trade, de uma forma geral, no Rio de Janeiro, eu acho que já é consenso, não basta ter sol e praia para trazer o turista para o Rio de Janeiro. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Por quê? Porque chove aqui, né? E, de verdade, uma cidade ela pode se posicionar enquanto destino turístico de sol e mar,
mas ela tem que ter uma complementariedade, né? Hoje o turista ele não vem com um objetivo único e de forma também mais sistêmica, não tem como sustentar um destino como o Rio de Janeiro só com isso. Então, é aquilo que nós estávamos falando inicialmente. Tem que haver um posicionamento estratégico, né, para a pós-pandemia, para esse período de retomada, de novos produtos, inclusive na prateleira, que podem sair, e principalmente focados numa política de regionalização. Porque nos primeiros tempos, isso também é outro consenso, a movimentação e o fluxo turístico ele vai ser essencialmente regional. Então, a gente precisa, de novo, e eu acho que estamos caminhando nisso, né? Por exemplo, a secretária hoje de Estado, a Adriana Almeida de Carvalho, tem essa percepção. Eu acho que os componentes do trade, o empresariado, os conventions bureau, as esferas municipais, está todo mundo com essa percepção de que há de haver um esforço coletivo e um arranjo para que o desenvolvimento e a retomada seja em caráter regional. Não é claro que o fluxo internacional ele vai retomando aos poucos, não é? Eu mesmo já estou começando a fazer programações para 2020 de congressos que já estão avisando, vamos retomar, né, com todo cuidado, mas está um pouco inseguro, a gente sabe, né? O próprio Portugal agora teve um acréscimo de casos da Covid, então está resfriando um pouco, a Espanha também fechando algumas questões, então a gente está muito cauteloso. Mas, de qualquer forma, para a retomada estrategicamente, temos que pensar regionalmente, né? O Brasil já é um país de dimensões continentais, então, por si só, nós já temos como uma realidade um continente. Então, para a primeira fase, estrategicamente, é pensar regional e desenvolver novos produtos na região, na cidade. A cidade do Rio de Janeiro tem um potencial gigantesco, de produtos, né, como a gente chama, né, comercialmente, que estão na prateleira, mas tem que sair da prateleira. Eu vou dar um exemplo que eu estudo, né, porque eu fico mais confortável, circuitos relacionados ao patrimônio histórico militar. Né? Não estou falando de militarismo, estou falando do Forte de Copacabana. Claro, do forte, de todos os fortes que tem aqui. Claro. Fortes. Niterói tem fortes fantásticos. Né? Fantásticos, não é? E não é só patrimônio cultural, é patrimônio natural. Muitos fortes, muitos equipamentos desses são associados a áreas de proteção ambiental. Você pode fazer turismo, ecoturismo, você pode subir lá no Forte de Santa Cruz, em Niterói, e ter turismo de contemplação. Então, tem novos produtos que têm que sair da prateleira, porque tem um público ávido, né, que vai consumir esses novos produtos, né, que estão aqui na cidade do Rio de Janeiro, estão a tantos quilômetros, né, tem uma diferença aí de cálculo, uns falam 200, outros falam 400, um raio que considera turismo regional com N produtos que têm que ser integrados. E aí eu ressalto um segmento que me parece que tem trabalhado muito bacana, de uma forma muito interessante, são os conventions do Bureau, né, que são grupos de empresários que têm a preocupação de desenvolvimento e divulgação dos destinos através de eventos e ações. Então, assim, me parece que o caminho é a regionalização, parcerias públicos-privadas e entender, né, sobretudo, de que turismo não se faz sozinho, né? É uma pasta que, por um lado, é desafiadora, mas tem um lado ingrato. Eu preciso de transportes, eu preciso de infraestrutura, meio ambiente, né? Agora, inclusive, a área de segurança, de parte sanitária, para que tudo converja para que a cidade esteja preparada, né, para receber esse turista, seja ele doméstico, seja ele regional ou seja ele internacional. O fato é que o nosso fluxo turístico, mesmo antes da pandemia, era muito baixo, né? Então, assim, a gente tem que ter clareza que
tem que ter uma política. Nós vamos investir em fluxos turísticos na América Latina, na Europa? Será que vale a pena? Tem que ter uma estratégia, um posicionamento, né? Quando a gente pensa que a China sai da China todos os anos, 134 milhões de pessoas para fazer turismo, e praticamente nenhum vem para o Brasil, a gente está falando o quê? De um público que soma quase todos os países aí, não dá o número de turistas que saem da China para fazer turismo e voltam para a China, né? Não é verdade? Então, a gente nem considera isso. É claro que há outras razões, mas em verdade se perde esse protagonista novo, importantíssimo, que gasta e que tem recursos, né? Eu fico pensando no que você estava dizendo, professor, em turismo militar, que é verdade, Carlos Alberto, mas eu fico pensando, a Nova Zelândia, em esportes radicais, né, ele é um dos pontos mais importantes do mundo, e eles não podem fazer esportes radicais o ano inteiro. A cidade do Rio, o estado do Rio de Janeiro, tem todos os momentos para fazer 365 dias por ano esportes radicais, e a gente não utiliza isso. Por quê, hein? Por que essas coisas... Quer dizer, a gente vê o grupo empresarial, mas não falta uma competência. Conversando com empresários internacionais que fazem eventos aqui no Brasil, eles dizem que é mais difícil fazer evento no Brasil, né? Eu imagino que o próprio doutor Roberto Medina poderá testemunhar isso. Não sei se ele ficará à vontade, né? Mas, em verdade, deve ser muito mais fácil fazer o Rock in Rio na Espanha, em Portugal, em outros países, do que fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro, apesar de ser Rock in Rio, por razões republicanas e não republicanas. Sim, sim. Isso vale para todos, né? Eu diria que já foi mais difícil e diria que hoje as secretarias, o poder público já caminha de uma maneira de facilitador, né? Um dos indicadores um pouco dessa mudança na política e numa percepção de facilitação é a própria secretária de Estado hoje, por exemplo, do Rio de Janeiro, é uma profissional da área de eventos. Isso já agrega, já sinaliza que tem gente bastante atenta a essa questão. Mas eu acho a sua fala... Nós estamos falando, não vai poder ter Réveillon, mas quem pratica o evento, não estou falando da secretária, porque ela acabou de assumir, né? Isso seria realmente um absurdo. Sim, mas veja bem, você não vai ter injusto, mas também não é isso, não se trata. Mas se nós estamos falando do Réveillon, mas se a gente perde a perspectiva de política de Estado, se não pode fazer o Réveillon, não há que se fazer outros eventos que substituam o Réveillon para poder atrair a participação, quer dizer, o prefeito diz, não tem Réveillon, e aí não tem Réveillon, mas não tem mais nada, quer dizer, ele não coloca alternativas. A mesma coisa em relação ao esporte radical. Eu não estou contestando você, não, Lídia, mas estou perguntando assim, eu não vejo por parte do poder público essa ativação. Quer dizer, você não quer o carnaval, aí o carnaval é o principal evento, né, da cidade, que não é, em verdade, apenas na semana do carnaval. O carnaval agita por economia, por emprego e renda, por turismo o ano inteiro, né? E aí você acaba com o carnaval e aí não substitui. Quer dizer, não é que não vai ter Réveillon, vai ter Réveillon, mas não vai ter o Réveillon na praia de Copacabana, com grandes aglomerações, por razões óbvias, né? Mas não era do poder público, e o trade também agir no sentido de proagir em vez de ficar reativo. Eu estou questionando essa melhora tão substancial, que eu não vejo ainda. Em plena pandemia. É uma reflexão interessante, no sentido de ter sempre planos B, né? Plano B, C e D. Claro, exato. Eu diria, pela proximidade que eu tenho de algumas pessoas que trabalham com a área de eventos e estão ligadas a eventos, há uma movimentação, sim, Wagner, no sentido de pressionar, inclusive, a liberação, não de forma irresponsável, mas a liberação de eventos. E, de novo, está faltando um pouco de sintonia, e, obviamente, a maioria das pessoas já perceberam isso, há um pouco de falta de sintonia entre as esferas municipal, estadual e federal. Isso é fato. Não é? Então, isso, de certa forma, para o caso mais próximo agora da realidade do Rio de Janeiro, está dificultando um pouco. Mas existe, sim, uma movimentação de flexibilização e de criação de eventos alternativos. Mas está sendo muito gradativo.
O que me agrada na sua fala é a sua percepção de novos segmentos, né? Dar força a novos segmentos, a segmentos que já existem. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma paisagem maravilhosa e um entorno maravilhoso, extremamente propício à atividade física, esportiva, radical e não radical, e a gente realmente percebe que ainda são incipientes as iniciativas no sentido de reposicionar o Rio de Janeiro como um destino com outras vocações além da tradicional praia, sol e Eu mar. vou te colocar uma para você pensar, você que é da área, Carlos Alberto, veja, o surf. O pessoal Sim, fica pensando que o surf é coisa de maconheiro, um preconceito horroroso. Mas o surf tem 3 milhões de participantes brasileiros e mobiliza 3 bilhões, mais de 3 bilhões de dólares por ano no Brasil. A gente não tem a Maiara Gabeira e o Medina campeões. Medina. Se tem uma cidade que tem tudo para ser a cidade do surf, é o Rio. E Sim. com proteção das praias. E a gente não olha isso. Quer dizer, essa é uma vocação econômica. Né? Eu não sei como é que os grandes protagonistas do turismo não percebem isso. Porque realmente quem investe hoje no surf, né? Nem à toa que Nova York, que não tem onda também, e Los Angeles também, que não tem onda, fazem prêmios milionários de campeonatos de surf sem ter onda. Mas por quê? Porque os prêmios atraem. Aqui a gente pode ter praias, e temos praias, que poderão fazer isso todo ano. Entende? Aí isso tem uma ativação econômica sem par. Como você, eu vejo o turismo como uma atividade. Turismo é uma vocação econômica da cidade e do país, especialmente do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Eu diria que tem o surf, tem o ciclismo, tem E você uma. imagina se ciclismo um ciclismo radical dentro da floresta da Tijuca ou da Sim, floresta do Camboatá, isso tudo preservando o meio ambiente, enquanto que na Nova Zelândia só pode fazer determinados momentos do ano. Porque eu acho que pode está fazer. faltando, eu acho que está faltando a implementação de ideias. A gente está muito preso ao tradicional. Você não acha, não, Capô? Sim, Eu estou muito concordo. insatisfeito com isso, né? Estou É mesmo. verdade. Mas, assim, eu sou otimista. Eu também acho, eu compartilho da sua inquietação, mas eu sou um otimista e eu diria que, como você, outras cabeças estão pensando um pouco também dessa forma. E aí eu corroboro, a própria pandemia nos forçou a todos a pensar, como eu falo com meus alunos e meus amigos mais próximos, a pensar fora da caixinha. Sim. Então, isso é um exercício que todos nós devemos começar a fazer, pensar fora da caixinha e começar eu gosto muito dessa terminologia, segmentar, né, e tirar da prateleira antigas ideias. Não é inventar, é Não, inovar, é uma exatamente, é antiga. inovar. Coisas que podem ser feitas, já são feitas, mas num caráter mais profissional, que divulguem a cidade com novos produtos, ou seja, segmentar o Rio de Janeiro utilizando o potencial que ele tem. Porque quando você fala em turismo radical e atividades radicais, você também não está falando só do Rio de Janeiro, você está falando do entorno do Rio de Claro, Janeiro. exatamente, exatamente. E aí você movimenta praticamente a região metropolitana toda e o entorno. Né? E quando você diz assim, quando o ciclismo traz dinheiro, o surf traz recurso, claro que traz. Eu tenho um exemplo, além do surf, eu gosto do ciclismo, porque eu tenho um amigo que é o dono do hotel Mar Palace, em Copacabana, que ele é um ciclista nada, ele articula na cidade, não é? Fechar o aterro, não é? Ele movimenta a cidade, mas ainda você percebe que ainda é um movimento incipiente, é quase que amador, precisa profissionalizar isso. E movimenta a gente, movimenta recurso, muito. Inclusive, movimenta e segmenta, cria unidades hoteleiras específicas, com Para isso. públicos específicos para isso, porque eles têm necessidades diferenciadas. E aí você começa a fazer isso para o ciclismo, para o surf,
Para o windsurf, para o caiaque, para o paddle. Você vê, a gente vai a Cancún, fica apaixonado por aquelas kitesurf, etc. Por que você não tem nas praias do Rio, de Niterói, nas praias todas nossas, de Maricá? É inacreditável essa. E você acha que essa beleza? Não, essa beleza tem que ser utilizada, né? Tem que ser utilizada, e aí, com isso, Wagner, eu Emprego e diria renda. Emprego e renda. O nosso patrimônio natural ajuda muito, mas a gente não pode ficar só à mercê desse patrimônio, né? O turista, tanto regional como internacional, ele está cada vez mais exigente, né? Porque o serviço no Rio de Janeiro precisa melhorar? Precisa. Claro. A infraestrutura precisa melhorar? Precisa, porque é uma cidade que vem, ao longo de alguns anos, se deteriorando, né? A infraestrutura está pior. Verdade. Né? Nós tivemos um aporte bastante razoável em alguns segmentos na época dos mega-eventos, e depois dos mega-eventos, praticamente pararam os investimentos que deveriam continuar, não é? E nós não temos hoje uma cidade, né, esquecendo, isolando a questão da pandemia, com oferta de serviços de qualidade. Em alguns lugares, a qualidade é bastante ruim, né? E os preços são altos. Então, a gente tem que também, nós temos que fazer um exercício de nos tornarmos mais competitivos enquanto destino, né? Porque tem outras regiões no Brasil que são mais baratas e que estão oferecendo coisas muito próximas ao que existe no Rio de Janeiro. Claro que o Rio de Janeiro oferece coisas que só o Rio de Janeiro oferece. Eu tenho um amigo que está fazendo uma tese de doutorado, o professor Eduardo Vilela, deixo aqui o meu abraço, uma das mentes mais inteligentes e brilhantes que eu conheço. Está terminando o doutoramento dele também em Aveiro, e ele estuda a imagem dos destinos turísticos e como essa imagem afeta o fluxo turístico. E uma das percepções do estudo dele, Wagner, é impressionante. O turista que vem ao Rio de Janeiro, ele vem, pode ter até uma experiência questionável em relação à segurança, à qualidade de um serviço, ter presenciado um assalto ou qualquer coisa em Copacabana, uma cena mais ou menos desagradável, mas quando perguntam a ele se ele voltaria, Wagner, ele diz, eu voltaria. Então, tem alguma coisa, uns chamam de hospitalidade, outros chamam o sorriso carioca, é o jeito carioca. A cidade do Rio de Janeiro, o destino Rio de Janeiro, tem algo que ainda não foi explicado, que meio algumas mágico. pessoas chamam de hospitalidade. Então, veja bem, nós temos que profissionalizar esse algo mais e transformar isso aqui num expoente turístico. Não é um destino exótico, é um destino de qualidade, de sol, praia e com diversos produtos complementares na prateleira, seja de esporte, seja cultural, porque nós temos um patrimônio cultural imenso. Inacreditável. Né? A gente tem que criar alternativas. Carlos Alberto, a virtualização e o home office vieram para ficar, quer dizer, especificamente no turismo. Qual o comportamento esperado? Qual vai ser a resposta do segmento a essa questão pós-pandemia? Que esperamos que ela acabe logo aí com a vacina, né? Que venha logo, né? Essa é uma pergunta que eu acredito todos estão fazendo, e aí eu vou ser muito cauteloso, por conta, a mim me parece que é um exercício de futurologia, e eu fico muito preocupado com isso. Achismos, eu acho que a gente tem que evitar. Mas eu vou falar dentro de uma perspectiva mais ou menos de modelo de racionalidade. Eu acho que, na verdade, vai acabar um modelo mais híbrido. Né? Algumas coisas vão ficar, né? Alguns aprendizados. Veja bem, é inevitável o aporte e os benefícios do ambiente virtual, sem excessos, né? Sem excessos. Claro. Mas me parece que o futuro será algo híbrido.
né, em algumas situações bastante plausível o uso de práticas de home office, mas a experiência turística propriamente dita, eu acredito que não. Turismo virtual pode ser uma vertente. Ela vai para ficar? Ela vai ficar, mas ela não vai dominar e não vai ser uma vertente dominante. Como você citou, eu vou a título de exemplo, eu tenho um projeto que eu coordeno chamado Turismo, Hospitalidade e Inclusão. Qual é o objetivo desse projeto? Incluir pessoas jovens, PCDs, né, pessoas com deficiência intelectual, especificamente intelectual. E com a pandemia, todos nós paramos, ficamos em casa. Como pesquisador, eu estou utilizando o tour virtual para levar esses meninos a atrativos, né? Nós estamos indo agora ao Vale do Café, fazer um tour virtual. Acabou a pandemia, veio a vacina, vai voltar, né? A gente pode até intermediar atividades virtuais com presenciais, mas só virtual não. Eu acho que não há como não respirar a cultura, o clima, o ambiente, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você não vem acha, para dominar. Você acha, Carlos Alberto, que há muita gente que viaja, a gente sabe, por pessoa jurídica, o ir e vir das organizações para reuniões, etc. Você acha que isso possa reduzir a questão do fluxo turístico? E as pessoas aproveitavam, evidentemente, nas suas idas e vindas para fazer, ninguém é de ferro, né? E aproveitava para fazer um pouco de turismo também nas cidades. Você acha que isso pode ser afetado muito, não? O PJ, a viagem de PJ? O mercado corporativo, né? Exato. Sim, acredito que numa análise mais técnica, talvez seja um dos mais afetados, com certeza. Um que pode ser também bastante afetado é o segmento de eventos acadêmicos, né? A gente hoje percebe que pode fazer um evento acadêmico totalmente virtual, a custo praticamente a zero. Mas, de verdade, o network que a gente faz nesses eventos presenciais, né, não tem preço, não tem preço. Claro. Mas a gente vai observar que cada vez mais vão ser híbridos, não é? Eu tenho um exemplo interessante, e aqui eu deixaria até uma forma de parabenizar o esforço da BAV Nacional, não sei se você acompanhou, a BAV Colab, né, foi um evento que veio substituir a BAV Expo, né, que era presencial, e eles fizeram a BAV Colab, que chamaram até do G20, né, juntaram diversas organizações, a BAV, Brastou, enfim, um grupo, e desenvolveram agora, né, substituindo a BAV Expo, a BAV Colab, que foi um evento muito bacana, todo virtual. Foi fantástico, conectamos, conversamos, tinha lá o lounge virtual, mas não é a mesma coisa. Claro. Não é a mesma coisa. Fizeram negócios, fizemos as nossas palestras, fizemos disseminação de conhecimento, fizemos o network, mas não é a mesma coisa. O esforço da BAV foi fantástico, deve ter tido um número, ainda não conversei com eles a respeito, mas tem a Cristina Christes, que foi a presidente da BAV até pouco tempo, agora é o Cláudio, tem a Magda, que é da BAV Nacional, fantásticas, mulheres empreendedoras com visão de futuro, mas falta alguma coisa. E elas mesmas falam, né, na abertura, assim, esperamos que em 2021 tenhamos um evento de novo presencial. Nada substitui. Eu acho que nada substitui. Não há dúvida. Quando você fala de turismo híbrido, vai ter um pouco do virtual, mas não vai nunca substituir o presencial. A gente precisa sentir o clima, o ambiente, cheirar, né? O diferente do cheiro, do contato, do visual. Você acha que vai surgir, a partir daí, então, um novo conceito de turismo? Ele vai mudar um pouco? Não seria ou um novo conceito ou uma evolução do conceito em relação a essas tecnologias de que dispomos? Talvez na própria conceituação, né, tenha que se incorporar essa percepção de ambientes virtuais, não é?
E o conceito também, ele tem se modificado ao longo do tempo, né? A questão, por exemplo, né, de chamar o morador, né, do Rio de Janeiro, né, o morador, em tese, não faz turismo na sua própria cidade. E hoje, independente da O que é um ONP... absurdo, né? O que é um absurdo, É, né? Porque o francês, por exemplo, faz turismo em Paris o tempo todo. A gente sabe disso. Como os outros mas europeus também fazem. o carioca já Tem faz carioca, turismo. tem carioca Já que faz nunca subiu turismo. no Cristo, né? Tem carioca que Tem, nunca tem. subiu no Cristo. Não é só carioca pobre que tem dificuldade, eu estou falando de classe média. Não, sim, sim. Nunca foi ao Pão de Açúcar. E aí eu volto àquela fala de que a própria E, portanto, pandemia não vai a nos museu obrigou nem a teatro. Hein? também, não é? É. E tem políticas que tem o Carioquinha, que facilita, dá desconto, Exato. mas, de novo, não tem acesso, não tem informação. Mas eu diria que quando essa evolução do conceito, ela já está acontecendo quando você fala que o próprio morador faz turismo na cidade. Não é? O próprio OMT, na definição, ela não incorpora isso, já está incorporado por outros olhares. Então, assim, eu, morador da zona norte do Rio, eu faço turismo, sim, quando passo um final de semana no hotel na Barra da Tijuca. Sim, estou fazendo turismo, né? Eu vou de Niterói, eu não moro em Niterói, eu moro no Rio, apesar da Federal Fluminense em Niterói, eu moro no Rio, mas eu posso passar um final de semana em Niterói e eu estou dizendo que estou fazendo turismo E dentro da visitar minha a região é cidade ou dentro maravilhoso, da né? região. Tem coisas lindíssimas em Niterói. Um carioca de classe média, média alta, que vai a Portugal e certamente vai ver, vai andar, vai no nosso, lá no maravilhoso, né, o cenário, né? Como é que chama? E aqui não vai. Por exemplo, O cenário vai em mesmo. Londres ou em Paris, quando eles montam a roda gigante, vai andar na roda gigante. Mas aqui nem chegou perto da roda gigante. Né? Pois é, isso que tem que ter uma política de Estado que valorize, que dissemine, que informe, não é? É um processo que passa É um por processo cultural capacitação, também, não é, não, Lídia? informação, cultural, exatamente, valorização do nosso patrimônio. A cidade do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, É ele é lindíssimo, riquíssimo com patrimônio. lindíssimo, riquíssimo, riquíssimo. É inacreditável aqueles prédios do centro do Rio de Janeiro. Né? Inacreditáveis, inacreditáveis. E se encanta. Eu Sabe que tenho é uma coisa que estudado. muitos estrangeiros me dizem, que eu fico surpreso, não só essa constatação que eles têm naqueles edifícios, que é de padrão urbanístico muito interessante, mas também do verde da cidade. Todos eles me dizem essa floresta urbana que o Rio tem, Caboatá, a Floresta da Tijuca, encanta muito o gringo, mas escandaliza ele as fiações externas que ficam em cima, que todo mundo vê, que ninguém consegue entender aquilo, que aquilo é coisa africana, né? Que nós temos. É, Isso choca é, eles ao mesmo tempo, né? Mesmo quando você faz a fiação por baixo, agora na Barra da Tijuca, a gente vai olhando aqueles grandes postes, né? Tá tudo cheio de fio de novo. é Se isso que eu você digo, olhar na não é? Barra, na Avenida Lúcio, A atividade turística, ela é impactada por essas questões todas de infraestrutura, transporte, né? Então, assim, tem que ser um esforço um concentrado, tem que ser uma política de Estado consistente, obviamente que entra o governo, né, e cada governo dá o seu tom, mas tem que claro, ter uma política de Estado claro, claro. para que coordene esforços, né? Você deu um exemplo muito interessante, é, a paisagem é poluída, não é? A paisagem ela não é tratada do ponto de vista urbanístico. Então, a cidade precisa, não é? Me permita dar outro exemplo. O aterro do Flamengo, ele é fantástico, não é? Ele é subutilizado do ponto de vista dos moradores e principalmente dos turistas por uma questão de segurança. Paisagisticamente, aquela região é lindíssima, É verdade. riquíssima. Eu Então, vou, eu, assim, eu, você tem que pensar um projeto de cidade integrada, não é? Tudo bem, tem um cinturão, a zona sul do Rio de Janeiro, mas você tem que integrar a cidade, tem que levar a outros locais. Tem Maracanã. A cidade ela não pode ser fragmentada. A cidade do Rio de Janeiro é muito fragmentada.
Um turista de classe mais alta, ele tem receio de circular na cidade do Rio de Janeiro, né, porque ele tem uma percepção de violência. Hoje a gente tem estudos que mostram, se não houver uma mudança radical, agora continua percebendo agora uma deterioração de novo na política de segurança, mas na faixa litorânea da cidade, na Zona Sul, Barra da Tijuca, onde há concentração de atividade turística, o índice de violência caiu muito, muito. Mas não adianta, porque a cidade ela não está integrada. Então, depois do túnel, parece que é outra cidade. Não pode. Não pode. Claro, claro. Isso não funciona. O seu exemplo do aterro, que eu também, que está, inclusive, um pouco maltratadinho, né? Porque ele precisa... não é só a beleza visual, mas também os equipamentos, a infraestrutura urbanas que tem ali, né? Eu fiquei me lembrando da Eleanor Roosevelt, que ao chegar às cataratas do Iguaçu, falou assim, pobre, né, Niagara Falls. Exatamente, o Central Park, o nosso aterro é muito mais bonito que o Central Park de Nova York, mas todo mundo vai no Central Park e não anda no nosso aterro aqui. É verdade. Isso corrobora a fala de que precisamos agregar valor às nossas belezas naturais e termos uma infraestrutura que valorize. Não adianta eu ter uma paisagem linda, como você falou, né, e eu tenho 1000 fios passando pelo meio. Eu tenho uma praia de Copacabana que é lindíssima, mas que precisa ser muito cuidada, precisa ser pensada estrategicamente como um produto turístico. Não é só mudar o quiosque num quiosque ou os quiosques. Não, é pensar ela como um atrativo integrado na cidade, o que ela vai oferecer, em termos de acessibilidade, não é? Quando eu falo acessibilidade, é acessibilidade em todos os sentidos. Acessibilidade para quem vai de carro, de transporte, para quem está na praia, no hotel ali em frente, se sinta seguro. É um pensar coletivo. Então, você chega hoje em Copacabana, você tem camelô em tudo quanto é lugar, população de rua, cheiro de xixi. É verdade. Isso não é possível. Isso realmente não é possível. E aí aquela beleza... Apesar dessa magia... É claro. Se a vocação natural do Rio é o turismo, por causa das suas belezas naturais, é natural que a gestão pública de uma prefeitura, do próprio Estado, tem que cuidar, porque não é só do Rio, você falou do entorno, o Estado do Rio de Janeiro é muito rico nessa vocação também, né? Você acha que os novos protocolos oriundos da pandemia vão impactar ou impactarão muito o segmento turístico? Em termos de... Ou com a vacina, você acha que isso tende a voltar ao normal? Nós tivemos uma pandemia em 20, né, que foi há 100 anos atrás, depois de alguns anos, tudo voltou. Claro, incorporaram algumas coisas, mas tudo voltou como era antes, né? Você acha que se vai impactar muito os protocolos? Depende do segmento, né? Alguns segmentos estão muito impactados e talvez sejam menos impactados no processo de o novo normal, que eu não gosto muito dessa terminologia, mas também não me incomoda tanto. A hotelaria, de alguma forma, esses protocolos já existiam, né? Agora são mais rigorosos, obviamente. Eu acho que não me parece que impacte tanto. Segmentos de alimentos e bebidas, restaurantes, me parece que são mais impactados. E aí, de novo, me parece também um exercício de futurologia, né? Não sei como é que vai ser, o Wagner, não gosto de arriscar, mas acredito que, de novo, sendo otimista, acredito que algumas boas práticas ficarão, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, por conta de uma perspectiva cultural das regiões, não é? E eu acho que nós brasileiros temos um jeito muito informal de tratar essas questões que precisam ser um pouco mudadas, esse olhar, mas que perpassa pelo aquilo que você mesmo falou, uma questão de cultura, mas impactam, sim, sem dúvida,
porque você reduz o número de pessoas nos espaços, não é? Houve uma necessidade de equipamentos, esse approach de adequação, ele teve um custo e todos foram, acho que, impactados. Os empresários precisam, aí, numa política de Estado e de governo, de um suporte para essa transição. Hoje eu estava assistindo um debate do pessoal da Globo, Sistema S, SESC, né? Inclusive eu tenho uma parceria com o sistema do SESC, muito bacana, com esses meninos para dar suporte na inclusão, e eu agora não me lembro quem falou, mas eu anotei aqui, né, um impacto que teve no Rio de Janeiro até o momento, né? Eu anotei aqui porque eu imaginei que a gente perpassasse esse assunto. Na cidade do Rio de Janeiro, impactou a ordem de grandeza, né? Ele falou nesses números arredondados, 17 mil empregos, e no estado do Rio, 27, diretos. Diretos na área comercial, na área do SESC, na área dos comerciários, né? Comércio, turismo, no segmento de turismo. Claro. Comércio e turismo, né? Então, é óbvio que impactou, é óbvio que está impactando, e, como a gente sabe, vai ser o último a voltar a pleno vapor. E aí, de novo, batendo mais ou menos na mesma tecla, eles precisam, enquanto empresários, né, de um suporte por conta dessa retomada, porque é ingênuo pensar que uma unidade hoteleira 6 meses, 4 meses fechada, ela não teve impacto econômico. É óbvio que teve, né? Ninguém faz milagre. É evidente. Então, assim, o segmento precisa de um suporte, e alguns segmentos estão muito incomodados e com muitos problemas. Os guias turísticos, por exemplo, eles estão sem renda praticamente, claro. Né? E não tem aporte nenhum. A hotelaria sofreu muito. Um ramo, um segmento que todos falavam a nível de senso comum, né? Vamos abrir um restaurante porque comida dá dinheiro, né? Foi altamente impactado. Então, sem dúvida alguma, esses protocolos estão mexendo com a operação, com a relação de custo, né? Com a relação de preço, de investimento, sim. Mas eu acho que o jeito o jeito do brasileiro, a gente volta a situações muito próximas do que era, eu acredito. Você está falando, e eu estava me lembrando também desses pontos absolutamente corretos que você coloca, Carlos, mas eu estava me lembrando também dos artesãos da cultura popular. Quer dizer, a cultura popular, que no Rio, no Brasil é muito forte, e no Rio é muito forte também. E não é à toa que a gente fala que o Rio ainda continua sendo tambor cultural. E eu pego aí, de novo, o carnaval. E não estamos falando das grandes escolas apenas, do primeiro grupo, mas das escolas, todos os blocos, o que se perdeu de emprego e renda nessa atividade, né? Essas pessoas estão literalmente a Deus dará, é inacreditável. Quer dizer, você tem o hotel, o restaurante, o aplicativo, a loja de fast food, os artesãos também, né? Quantos aqueles que viviam em função da festa, né, do Réveillon e da festa do Carnaval, que estão desempregados porque não tem atividade, né? É verdade. Corroborando a sua fala, nós, Faculdade de Turismo e Hotelaria, através de uma professora, Valéria Lima, que estuda a parte história do Carnaval e as manifestações de patrimônio imaterial, nós estávamos em negociações com um grupo de observatório do Carnaval, estudando essas questões, analisando essas questões, e é impressionante o impacto social, né, que o Carnaval, através de toda essa cadeia, né, a cidade do samba, o pessoal da comunidade, as fantasias, os artefatos, não é? É um problema. É uma questão de política pública, não é? Que teria que ser repensado. Vamos acabar realmente, não vai ter carnaval? Vai ter carnaval? Como será o carnaval? Como será alternativas para fazer isso? Quais seriam as alternativas? Não, óbvio vai, que não poderíamos fazer um desfile de carnaval naqueles moldes. É evidente. Nem o Réveillon na praia de Copacabana, mas há alternativas a serem feitas, né?
Até para atrair o fluxo turístico também e gerar economia, de alguma né? forma, Renda. de alguma forma. De alguma forma, claro. Né? Você tem eventos, micros eventos em toda a cidade. Quer dizer, é inacreditável que o poder público não formule essas coisas. Ainda bem que a Adriana agora assumiu a pasta, né? E ela é uma pessoa comprometida, eu sei também que ela é verdade. comprometida com isso. Porque precisa fazer evento, ativar e superativar os eventos. Porque Mas aí o Rio é uma cidade de eventos. Aí recai aquela problemática das instâncias de governo, né? A prefeitura tem que dialogar com o Estado tem que... Então, assim, tem alguns problemas aí nesse momento que eu acho que é mais político do que até de competência, mas sim, eu vou concordar com você no sentido de pensar alternativas, não é, para movimentar a cidade com responsabilidade. Quer dizer, a questão, por exemplo, não é volta ou não volta às aulas. Quais são as condições objetivas que a gente tem para voltar ou não voltar às aulas? Quer dizer, senão isso fica um sim ou não. Quer dizer, e tem uma enorme variação aí de alternativas que podem ser implementadas. Né? Isso vale para a educação e vale também para o segmento de turismo em geral, de eventos. Né? Você não pode paralisar, claro, você não pode fazer uma aglomeração com 2, 3 milhões de pessoas em Copacabana, obviamente que não pode. Né? Seria uma insanidade. Mas, em verdade, você pode fazer muitos eventos que deem atração a um público, que gere ativação econômica para a vida da cidade. Né? E devido à cidade. Eu acredito que dentro de pouco tempo a gente já comece a perceber um pouco dessa movimentação. Eu acredito, até pela proximidade, né, que eu tenho desse grupo, da ABOC, da Adriana Homem de Carvalho, da Magda, eles estão sinalizando realmente isso, e sinalizando como empresários com responsabilidade, que acho que isso é importante. Acho que ficou aprendizado que a indústria e o segmento de eventos, ela movimenta muitas pessoas, então ela tem essa percepção de responsabilidade. Inclusive, foi a fala da Adriana hoje nesse debate com esse grupo, que estão muito preocupados, porque o segmento de evento emprega muita gente, né? E está tudo parado, praticamente. Então, há uma percepção de retomada responsável, eu diria, para esse segmento. Você prevê um retorno à normalidade no turismo internacional e, particularmente no caso brasileiro, nós estamos muito marcados pela constatação do Brasil ser o segundo polo mais importante, infelizmente, do coronavírus, né? E, portanto, com bloqueios de toda a ordem em todo o mundo. O turismo na Europa volta pouco a pouco, eles estão cuidadosos, mesmo assim estão tendo segundas ondas, etc., mas estão fazendo um turismo, a Espanha, sei lá, Portugal, enfim, a própria França. Mas como é que você vê? E o Brasil, nessa inserção de turismo, que para sair do Brasil hoje, né, ficou complicado, porque há, naturalmente, não é preconceito, é a constatação do risco que o ir e vir do brasileiro pode encerrar na contaminação do coronavírus a esses países. Como é que você acha que volta à normalidade? Só com a bendita vacina ou nós estamos conseguindo avançar? De novo, isso passa por um exercício de futurologia, que eu acho que deva ser repensado e refletido, talvez, seja o que nós estamos fazendo com a imagem do nosso país lá fora. Isso é que a gente tem que pensar e repensar, porque, como você mesmo disse, nós somos um dos maiores centros hoje, né, de Covid, enquanto país desenvolvido em vias de desenvolvimento. Isso afetou a imagem do Brasil? Certamente. Sim, claro. Da mesma maneira que o incêndio no Pantanal afeta, e você destrói 80% do Pantanal com incêndio, achar que isso não afeta a imagem do Brasil é querer ser ingênuo, né? Nós estamos hoje com uma questão no Brasil, independente de posicionamentos políticos, de credibilidade. Não é? Dizer que o Brasil hoje tem uma visão negativa nas suas políticas ambientais? Tem uma visão. Claro. Nós temos problemas sociais? Temos, muito grandes. Então,
essa pandemia, eu costumo dizer que ela externou e pôs na vitrine os problemas que nós tínhamos, só que afloraram, foram para a vitrine e agora é incontestável, né? Então, a gente vai ter que fazer um trabalho de reposicionamento de imagem que vai levar certamente um tempo. E você sabe melhor do que eu que nós estamos hoje com restrições em uma série de países, inclusive Portugal, né? Por enquanto, ainda não podemos ir para lá. Isso é muito ruim, não é? Enquanto nação, povo, cultura, percepção, imagem. É reversível? É. Mas, com certeza, vamos pagar um preço por isso. E isso que me incomoda, né? Com tantas mentes brilhantes no Brasil, né? Com tanta gente estudiosa, empresários comprometidos, gente engajada, nós conseguimos deixar isso acontecer. Eu acho que essa hoje é a minha grande preocupação. O que a gente pode fazer para mudar o rumo desse navio que está meio que desgovernado, né? Vamos dizer assim. Acho que a hora é essa, Wagner, de pensarmos fora da caixinha, um país com uma riqueza como a nossa, com uma paisagem maravilhosa, com um povo maravilhoso, trabalhador, engajado, tem tudo para dar certo, né? Então, assim, temos que investir nisso e usar, né, a pandemia, do ponto de vista de um fenômeno global, né, que afetou a todos, né? Eu gosto muito da metáfora, era uma locomotiva mundial que travou, né? O mundo todo tem um solavanco, que esse solavanco faça a sociedade como um todo refletir e se reposicionar num desenvolvimento mais sustentável, mais responsável, mais humano. Não é uma fala piegas, não, é uma fala responsável, né, que faça as pessoas e as sociedades refletirem, né, de uma forma de um desenvolvimento mais sustentável. O clima está mostrando aí que nós estamos cometendo algumas temeridades, alguns impropérios. Então, assim, que essa parada da locomotiva global, né, faça, pelo menos, os dirigentes repensarem algumas práticas. E aí o turismo entra como um turismo responsável, capaz de movimentar a cidade, capaz de promover, né, uma ascensão social, porque é uma cadeia produtiva imensa, ele dá muito emprego, né? Tem muito emprego operacional. A gente precisa desse emprego operacional, a gente precisa dar emprego a uma massa de jovens que está saindo da universidade, precisa de mão de obra qualificada. Não tem mais espaço para o jeitinho, não tem jeitinho, tem que um olhar mais profissional. E tem, né, na verdade, muitas ações, por mais difícil, né, que possa parecer, tem muitas ações sendo estruturadas no sentido de trabalhar para converger numa convergência de um turismo melhor. O Ministério do Turismo está com um programa de capacitação fantástico, né? Um programa de está fazendo um redesenho de capacitação, de um programa de capacitação para todo o segmento turístico do Brasil. Então, a gente não pode mudar o governo e parar o programa, entendeu? Um programa bem feito, bem estruturado, regionalizado, não é? Porque não adianta ser uma medida de gabinete de Brasília, não adianta. O Brasil é um continente, então as realidades são diferentes. Um programa belíssimo, feito por estudiosos, com treino. Então, tem muita coisa boa acontecendo, muita expectativa, Wagner, de que a retomada seja feita de uma maneira positiva. Vamos acreditar nisso. Como é que o trade turístico está vendo essa possível diminuição do fluxo de turistas no Brasil? Agora na pandemia, obviamente, com a dificuldade que a gente tem de sermos, né, os vice-campeões do coronavírus. Mas, em verdade, posteriormente, com essa imagem, eles estão projetando a nossa vinda, a nossa atração de turistas já é baixa. Como é que eles vão... Se estima quanto que vai cair esse no ano que vem?
Eu não sei como eles estão fazendo, mas eu sei que nas falas eles estão demonstrando preocupação, né? E trabalhando no sentido de criar alternativas. Eu estou até me baseando até na fala hoje que eu assisti hoje pela manhã, investindo em eventos, né, em alternativas para que traga esse turista, né? E no primeiro momento todo o direcionamento é para o turismo regional e preparar a cidade para os protocolos, implementar os protocolos, criar selos de certificação que deem credibilidade e reconstruam essa imagem arranhada, né? Que é o que a gente tem que fazer nesse exato momento. Eu acho que é isso mesmo, investir no regional e reconstruir essa imagem. Mas eles estão trabalhando nessa linha, o empresário. Eu destaco aqui, mais uma vez, o papel dos Conventions Visitors Bureau, que faz um belíssimo trabalho, né? E que fazem a ponte entre o privado, né? E fazem as articulações muito bem feitas entre o público e o privado. Eu tenho um diretor, eu gostaria de continuar conversando com você muito mais tempo e fazer depois outras lives, porque o tema não se esgota. Mas o nosso querido Tibérios não para. Ó, já tem 1 hora, o tempo não pode passar. Então, certamente eu não perguntei algumas coisas que você acha que são fundamentais. Você poderia, ao encerrar, você fechar alguma sugestão, alguma proposta, algum tema que eu não toquei que você poderia nos esclarecer? E desde já agradecendo muito a sua disposição, as importantes reflexões que fez para todos nós, Didier. Olha, eu encerraria dizendo que nós temos que falar de política e de turismo e de políticas públicas, né? Eu acho que nesse exato momento eu trabalharia em duas grandes vertentes, né? O que o poder público pode e deve fazer e o que a iniciativa privada pode e deve fazer e quais como juntar, né? Eu acho que o que eu tenho visto lá fora são as parcerias público-privadas criando soluções muito bacanas, dialogando. Eu destaco o papel dos Conventions Bureau, me agrada muito a articulação deles, eu tenho grandes amigos nessa área, e acho que a gente tem que discutir de verdade, Wagner, os novos produtos, focar o Rio de Janeiro, planejamento de destino turístico, é isso que a gente tem que falar. Você tem que olhar o Rio de Janeiro e entender ele como um destino. Mas, estrategicamente, qual é a vocação dele? Onde eu vou fazer a minha divulgação? Como é que eu vou organizar esse receptivo? Não é? Como é que eu vou articular? De uma maneira técnica, meu fluxo turístico da cidade ele vem de Minas e de São Paulo. Internacional é da onde? Da América Latina. Então, assim, eu vou gastar uma fortuna com propaganda na Alemanha? Não, gente. Então tem que ter uma visão estratégica de como nós vamos gastar o nosso recurso e direcionar isso. Uma visão integrada, né, de planejamento de destinos turísticos. Eu acho que a gente pode dividir isso em 3 lives aí, e aí eu me comprometo até a trazer outros profissionais até mais gabaritados que eu, porque a minha formação no turismo é mais na linha de gestor de projetos, né? Eu trabalho muito com a questão de desenvolvimento de projetos, né? Que podem ser na linha de turismo, né? Na linha de eventos, assim, mas hoje nós temos grandes especialistas na área de planejamento, na parte de políticas públicas. No final do ano, já fica aqui o convite, nós já estamos organizando o segundo seminário de políticas públicas, governança e parcerias público-privado, onde a gente vai colocar esse pessoal todo para exatamente discutir isso, como esses entes todos vão trabalhar para essa retomada. Tem a instância municipal, tem a instância estadual, mas elas precisam falar. E elas estão falando, mas precisa falar melhor, mais rápido, porque essa retomada ela tem que ser rápida, tem que ser efetiva, né? Tem que ser direcionada. Eu acho que é por aí.
Carlos Alberto Lidízia, muito obrigado mesmo pela sua participação. O nosso vídeo vai rodar. Eu tenho a impressão que aqueles que nos acompanharam se beneficiaram muito, como diz a Neuza Maria, acabou de dizer que foi muito bom. Eu tenho a impressão que o nosso vídeo, né, rodando por aí, muitos vão se beneficiar de suas reflexões. Muito boa noite e muito obrigado, Carlos Alberto. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos os internautas. Um abraço a todos.